Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Hoje eu estou aqui para discutir contigo uma decisão importante do STJ, firmada no informativo 658 de 2019. É uma decisão da sua primeira sessão. Faz tempo essa decisão, mas dando uma aula essa semana para o pessoal que se prepara comigo para a Advocacia Geral da União no curso ao vivo, eu percebi que não tinha gravado sobre essa decisão do STJ em 2019 e antes tarde do que nunca, quando a decisão é importante para a advocacia pública, não importa o ano em que ela for veiculada pela jurisprudência, se for uma decisão válida e importante para a Fazenda, você precisa conhecer. Então, antes tarde do que nunca, estou eu aqui em 2022 gravando sobre prescrição em desapropriação indireta. Vamos entender o que disse o STJ no ERESP 1.575.846. A disciplina principal aqui é Direito Administrativo. Existe nessa decisão um ponto, na decisão do STJ, um ponto desfavorável à Fazenda Pública e eu vou te explicar por quê. Bom, para que a gente entenda a prescrição em desapropriação indireta, primeiro eu preciso te explicar o que é desapropriação indireta. Para te explicar o que é desapropriação indireta, eu preciso do contraponto que é a desapropriação direta. A desapropriação direta é o caminho natural. O que é o caminho natural para que o poder público desaproprie uma propriedade particular, um imóvel particular, por exemplo? Na desapropriação direta, tudo começa com um decreto de desapropriação. A partir dele, o poder público aciona o particular via poder judiciário com a ação de desapropriação. Nessa ação de desapropriação, o poder público deposita o valor que entende devido a título de indenização pela propriedade particular. O Poder Judiciário emite na posse a administração e essa ação discute apenas o valor da indenização. Não pode aqui o particular discutir efetivamente a propriedade. Vai se discutir aqui o valor devido, justo, para indenizar o particular acerca daquilo que vale a sua propriedade. Bom, essa é a desapropriação direta. Para que a gente entenda o que é desapropriação indireta, nesse caso, nós temos a via contrária. Qual é a via contrária? Se na desapropriação direta o poder público aciona o particular via ação de desapropriação, na desapropriação indireta o poder público simplesmente ocupa o imóvel ou a propriedade particular. Nessa ocupação, o poder público pode dar ou não destinação pública a essa propriedade. A gente vai ver o que isso significa daqui a pouco em termos de prescrição. O bem particular se incorpora ao patrimônio público de forma irreversível. E por que essa desapropriação é indireta? Porque agora não é o poder público que aciona o particular na ação de desapropriação direta, é o particular que aciona o poder público para cobrar efetivamente o valor que lhe é devido a título da sua propriedade particular desapropriada de forma indireta. Então, ao particular resta a ação de desapropriação indireta, mas essa ação também discute apenas o valor da indenização e não necessariamente a propriedade em si. Então, eu te expliquei aqui, a partir de um resumo breve, o que é desapropriação indireta com o seu contraponto, que é a desapropriação direta. Bom, algumas questões são importantes aqui para que você entenda a desapropriação indireta e o ponto principal que nós vamos chegar daqui a pouco, que é a questão da prescrição. Primeiro ponto, não há regramento legal sobre a desapropriação indireta. Existe regramento legal sobre a desapropriação direta. A desapropriação indireta é basicamente uma construção jurisprudencial. Bom, já que você já sabe disso, vamos para uma situação hipotética que poderia estar na sua segunda fase dos concursos da advocacia pública. Acompanhe comigo a seguinte situação. Ebesco mora nos Estados Unidos há 20 anos e veio visitar parentes no Brasil. Ao chegar ao país, foi dar uma olhada em suas propriedades quando se deparou com a construção de um hospital público em um terreno de sua propriedade. Perguntado quando seu terreno foi ocupado pelo Estado, já que ele morava fora, as pessoas que moram ao derredor não souberam precisar, mas que o hospital existe há mais de 10 anos, foi isso que disseram a Ebesco. Nesse caso, pergunta o examinador, qual é o prazo prescricional para que Ebesco reclame em juízo a sua propriedade? Bom, nós vimos que o que resta para Ebesco aqui é a ação de desapropriação indireta. O enunciado incorre em um erro importante que você precisa observar. Ebesco não pode reclamar a propriedade. Ele vai reclamar efetivamente o valor atinente a essa propriedade. Por quê?
porque o seu terreno foi incorporado ao patrimônio público de forma irreversível. Então, o ebégico pode reclamar em juízo não a propriedade, ele pode reclamar o valor referente ao seu patrimônio. Mas o enunciado pergunta, nesse caso, qual é o prazo prescricional para que ebégico reclame em juízo a sua propriedade. Bom, não há na lei, nem na lei administrativa ou nas leis de direito administrativo, nem no Código Civil, não há nada que delimite efetivamente qual é o prazo prescricional para a ação de desapropriação indireta. Como eu disse aqui em cima, o regramento legal da desapropriação indireta, ele inexiste enquanto texto. Basicamente, as regras que nós aplicamos para a desapropriação indireta são uma construção jurisprudencial, STJ e Supremo, a partir daquilo que existe para a desapropriação direta. Então, se não existe norma que delimite de forma prévia qual é o prazo prescricional na ação de desapropriação indireta, a gente também sabe que a jurisprudência não pode simplesmente criar um prazo prescricional. Então nós vamos ver como o STJ resolveu esse problema. O STJ resolve esse problema acolhendo para a prescrição na desapropriação indireta, preste bastante atenção nisso aqui, o prazo da prescrição aquisitiva da uso capião. Ou seja, o STJ ele utiliza o que está previsto no artigo 1238 do Código Civil para delimitar qual seria ou qual será o prazo prescricional na desapropriação indireta. O artigo 1238 do Código Civil diz assim, aquele que por 15 anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Então, você tem aqui a prescrição aquisitiva da uso capião, 15 anos, em regra. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo será reduzido para 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Perceba que o artigo 1238 ele estabelece o prazo prescricional a depender da função social da propriedade. 15 anos, a prescrição aquisitiva da uso capião sem função social da propriedade, e 10 anos a prescrição aquisitiva da uso capião quando há função social da propriedade. O STJ pega esse entendimento de prescrição e função social da propriedade do artigo 1238 do Código Civil e aplica para o prazo prescricional da desapropriação indireta, estabelecendo o seguinte: quando o poder público ocupa um imóvel particular e ele dá destinação pública a esse imóvel, portanto, esse imóvel tem função social, ou seja, ocupa com destinação pública, e destinação pública que é a realização de obras ou serviços de caráter social ou utilidade pública, o prazo prescricional, nesse caso, para que o particular reclame a sua indenização na desapropriação indireta, é de 10 anos. Se o poder público ocupa a propriedade particular e não dá destinação pública a essa propriedade, ou seja, é uma ocupação sem função social da propriedade, a prescrição é de 15 anos e nesse ponto nós temos, na decisão do STJ, o ponto de desfavorabilidade para o poder público, porque antes se aplicava tão somente o prazo de 10 anos para a desapropriação indireta. Mas quando o poder público ocupa a propriedade particular e dá função social a essa propriedade, o prazo continua sendo prescricional da desapropriação indireta de 10 anos. Se ele ocupa sem destinação pública, portanto não tem função social aquela propriedade, o prazo da desapropriação indireta é de 15 anos. Nos dois casos existe desapropriação indireta, mas o prazo para que o particular possa acionar o poder judiciário para questionar o valor devido a título de indenização para a sua propriedade é de 10 anos quando a desapropriação indireta tem função pública, é dada a essa propriedade uma destinação pública, e de 15 anos quando a propriedade ocupada não tem função social, ou seja, não é dada uma destinação pública à propriedade particular desapropriada de forma indireta. Por isso que o STJ diz ao final o seguinte, o prazo prescricional para a ação indenizatória por desapropriação indireta é de 10 anos em regra,
salvo comprovação da inexistência de obras ou serviços públicos no local, caso em que o prazo passa a ser de 15 anos. Então, em regra, presume-se que a desapropriação indireta do poder público foi com destinação pública da propriedade privada, ou seja, com função social, por isso que em regra é 10, e o ônus de comprovar a inexistência de obras ou serviços públicos no local é do particular. Quando isso acontece, o seu prazo prescricional é de 15 anos, sendo esse efetivamente o entendimento do STJ. Perceba que presume-se a função social dada pelo poder público, ou seja, a destinação pública dada pelo poder público ao imóvel desapropriado, de forma que o ônus probatório da inexistência de obras ou serviços para que o prazo prescricional aplicado seja de 15 anos é do particular na ação de desapropriação indireta. Então perceba que essa decisão do STJ é muito importante para o poder público, muito importante para entender o prazo prescricional na desapropriação indireta. É uma decisão de 2019, mas não custa efetivamente rememorarmos e entendermos como isso se dá em termos jurisprudenciais. Respondendo o enunciado do questionamento que eu coloquei aqui para discussão, qual é o prazo prescricional para que ebético reclame em juízo a sua propriedade, você teria que explicar o que é desapropriação indireta, teria que explicar que ebético aqui não pode reclamar a sua propriedade, mas apenas a indenização, e teria que explicar que o prazo prescricional aqui é de 10 anos, justamente porque o seu imóvel ocupado pelo poder público, sobre ele existe a construção de um hospital público, portanto, houve destinação pública nessa desapropriação indireta, razão pela qual o prazo prescricional aqui é de 10 anos. Se de fato o que as pessoas disseram, o hospital existe há mais de 10 anos, então, em tese aqui, a pretensão jurídica de ebético de ajuizar o poder público via poder judiciário para receber os valores a título de indenização acerca da desapropriação indireta do seu terreno, da sua propriedade privada, estaria prescrita essa pretensão. Então, assim você deveria responder esse enunciado. Muito bem, decisão importantíssima do STJ sobre prescrição e desapropriação indireta. Espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.